fazer o seguinte, gente, já são 7h30, eu vou propor da gente começar a conversar aqui algumas coisas mais gerais, antes para que as últimas pessoas possam ir entrando, né, se for o caso, para a gente adiantar um pouco também, né, e ganhar um pouco de tempo. O que a gente vai fazer hoje aqui é o início de um trabalho, né, que a gente entende que deve ser um trabalho de mais longo prazo, ao mesmo passo que a gente vai fazendo as nossas atividades práticas, né, lá no domingo, no parque, é interesse nosso termos um espaço que a gente possa tratar de questões teóricas que às vezes não dá tempo da gente abordar, né, com mais tranquilidade, com mais calma, né, com mais foco, né, durante a atividade prática, né, quando a gente está mais focado mesmo em fazer os movimentos, né, em trabalhar os movimentos e tudo aquilo que a gente faz melhor naquele espaço aberto e uns com os outros, né. Então, a Carla, né, quando a gente começou a fazer esse trabalho, ela me perguntou, né, se teria condição da gente criar um grupo de estudos que a gente pudesse, né, trazer algumas questões principais. E daí que surgiu a ideia, né, da gente fazer, então, essas atividades. A nossa ideia é ter uma regularidade, assim, mais ou menos de uma vez por mês, né, depender do grupo, né, se tiver interesse, a gente pode colocar uma vez a 15 dias, ou mais espaçado, está tudo muito em aberto, né, então hoje é uma primeira experiência, e para começar, eu achei que seria interessante a gente começar pelo que é mais essencial, né? Então, por isso que eu fiz essa proposta de a gente trabalhar os 10 princípios, né, inicialmente, sendo que hoje a gente vai abordar só o primeiro, só entre aspas, né? Porque tudo isso que parece muito pouco, né, ou uma fórmula muito curta, se desdobra numa riqueza de conceitos, né, e numa riqueza de, de preceitos mesmo, né, que na nossa prática vão fazer toda a diferença, né, tanto em termos de efeito dessa prática, quanto em qualidade da prática também, né. Então, a ideia é trabalhar o primeiro princípio hoje e depois, na sequência, né, a gente ir um por um, né, ou talvez na próxima atividade a gente já pega mais 2 princípios, 3 no máximo, né, trabalhando em conjunto, para poder detalhar, né, um pouco sobre eles, né, e depois também, ao longo das nossas práticas, a gente poder ver como é que eles funcionam no próprio dia a dia, né, da prática do Tai Chi, né. Então, a atividade ela vai ser muito focada, né, nesse primeiro momento, no estudo desses princípios, desses 10 princípios. Né, vocês sabem que aqui no parque, né, em Uberlândia, a gente está trabalhando 2 estilos, né, de Tai Chi, né, mas com muito mais foco, né, no Yang, né, e nós temos aqui hoje participação de muita gente que pratica o Tai Chi estilo da família Yang, né, também algumas pessoas lá de Belo Horizonte que são do Wu Chao-Shan, né, da linhagem do Wu Chao-Shan, mas todas essas linhagens de Tai Chi, essas linhagens tradicionais, elas, de alguma maneira, mesmo que elas não sigam ipsis literis os 10 princípios como enunciados, né, na tradição da família Yang, né, que é a que a gente vai usar, de alguma maneira esses princípios estão lá em todos esses estilos, né? Às vezes são 12 princípios, às vezes são 15 princípios, às vezes são 17 princípios, né? Mas quando a gente olha, tá tudo lá, tá dizendo mais ou menos a mesma coisa com formas variáveis, né? Então, esses 10 princípios eles não se aplicam somente, né, à prática do Tai Chi Chuan da família Yang. Ele também se aplica se você praticar o Tai Chi da família Sun, que a gente trabalha aqui também no parque, se praticar o Tai Chi da Wu Chao-Shan, se praticar Pai Lin, se praticar Chen, todos vão, de alguma maneira, também trazer, né, teorizações que se aproximam desses 10 princípios, né, que mais à frente aqui nós vamos enunciá-los, todos os 10. Né? Vamos trabalhar essencialmente mais o primeiro,
mas nós vamos enunciar todos os 10 para que a gente não saia com essa, né, com esse mistério, né? Quais são os 10 princípios, afinal das contas? Falando tanto em 10 princípios, quais são eles, né? A gente vai falar hoje aqui também quais eles são, tá bem? O meu nome é Guilherme, acho que boa parte de vocês já sabe disso, né? Se não todo mundo. Estou aqui, né, na qualidade de ministrante dessas atividades, né, nesse primeiro momento, mas eu acredito que mais para frente a gente consiga fazer também outros tipos de distribuição, de repente outras pessoas apresentarem, né, ou prepararem, né, uma atividade teórica, né, tipo, uma aula, um seminário, algo assim, né, a gente não precisa ser sempre eu aqui falando, e a ideia é que, pelo menos com o tempo, a gente transforme isso muito mais em um debate do que numa exposição, tá? Então, hoje talvez seja um pouco expositivo, mas quem sabe mais para frente a gente consiga fazer algo mais interativo, mais de debate, né? Tem um texto que eu disponibilizei, né, no grupo do Tahiti no Parque, depois eu posso compartilhar para vocês também. Né, esse texto, ele tem uma leitura tranquila de fazer, não é um texto complicado, de leitura complicada, e ao mesmo tempo é um texto muito denso, é um texto que está dentro da tradição, né, do Tahiti, né, dos estudiosos, dos mestres estudiosos de Tahiti, né, e que foi traduzido para o inglês, né, e do inglês para o português, né, por um colega nosso, né, um professor meu de Tahiti, ele foi meu professor de Tahiti Sum, professor de Tahiti Yang Chemanting também, né, que é o professor Rodrigo Apoloni, né, lá de Curitiba. Tá? Ele fez uma tradução aí dos comentários do Chen Wei-min, né, que é um importante teórico da família Yang, né, sobre os 10 princípios do Yang Qianfu. Né, e aí ele disponibilizou isso, né, lá para a academia dele, em Curitiba, e eu passei esse primeiro texto para vocês. Né? O texto depois ele é dividido em várias partes, mas ele abrange os 10 princípios, né, que nós vamos tratar aqui. Antes de começar, alguém tem alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida inicial que queira tirar sobre os andamentos aqui? Não? Também que... não. Ela só está entrando aqui, reentrando, Edilane. Queria também agradecer, tá, a presença de todos vocês aqui. É uma honra e um prazer para mim. Algumas pessoas muito queridas estão aqui presentes, né, então é uma alegria. Né? Eu vou compartilhar, então, aquela tela com vocês, antes de chegar aqui de novo à janela, porque ela vai me ajudar um pouquinho a falar de uma maneira mais organizada. Né? E com isso também a gente ganha tempo, quem sabe a gente consegue transformar essa atividade mais para o final numa conversa, né, que vocês possam trazer questões também, né, e a gente possa discutir. Então, a gente vai tratar aqui dos 10 princípios, né, essenciais, né, do Tai Chi Chuan, segundo um mestre importante, que daqui a pouquinho a gente já vai falar dele, que é o mestre Yang Qianfu. Tá? Esse termo, né, essa expressão, 10 princípios essenciais, é uma tradução, evidentemente, claro, né, já que está aqui enunciado em português, só pode ser uma tradução. Né? E é uma tradução que, embora ela não seja incorreta, né, ela traduz essencialmente do que se trata, né, a maneira de se referenciar isso em chinês, né, ela dá a entender, né, algo muito mais essencializado do que ou algo muito mais, talvez, pretensioso, né, do que a expressão chinesa indica. Tá? A expressão propriamente chinesa que diz respeito, né, a esses 10 princípios é essa que está aqui, né, enunciada, e que eu destrinchei aqui para vocês, tá? Na sua tradução. Então, primeiro, o que nós temos aqui? Esses 3 primeiros ideogramas é o nome do mestre que estabeleceu esses 10 princípios, que, como eu já falei, é o mestre Yang Qianfu, que é da 3ª geração da família Yang de Tahiti Chuan. Né? Para quem não se recorda, né, ou não tem esse conhecimento ainda,
né? As famílias tradicionais de Tai Chi Chuan, elas são famílias que se organizam de uma maneira geracional, né? Então, a cada geração, você vai tendo alguém, né, que coordena os trabalhos da família, vamos chamar assim. É o mestre responsável por coordenar os trabalhos daquela arte marcial da família. Inicialmente, né, no caso da família Yang de Tahiti, né, quem iniciou essa tradição, ou seja, a primeira geração, foi coordenada, né, pelo formador, né, do estilo, né, quem estabeleceu o estilo, que foi o Yang Luqian, né, que depois, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais dele, né? E o Yang Luqian, então, os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, eles foram herdando o status, né, de mestres do estilo das suas referidas gerações. Então, o que é a segunda geração? Né? A segunda geração são aqueles alunos, discípulos diretos do Yang Luqian, né, ou os filhos do Yang Luqian que seguiram no Tai Chi, que compõem, portanto, essa primeira geração. Né? E sempre vai ter, conforme a linhagem, alguém dessa dessa segunda geração. Né? A primeira geração é o próprio Yang Luqian, né? Mas na segunda geração são os discípulos dele, né, incluindo os filhos. Né? Então, essa condição de mestre, depois ela é herdada. Né? Então, um dos filhos vai lá receber de herança do pai, quando o pai morre, né, o papel de conduzir a família. Né? Então, ele vai ser o mestre da segunda geração. Né? O que é a terceira geração? A terceira geração são os discípulos dos discípulos do Yang Luqian, né, no caso. Ou são os filhos dos filhos, portanto, os netos do Yang Luqian. Né? Como é o caso aqui. Né? O Yang Qianfu é um neto do Yang Luqian. Né? Daqui a pouquinho a gente vai ver a linhagem dele. Né? E ele herdou do avô, do pai, né, que por sua vez tinha herdado do avô, a condição, né, de mestre na da terceira geração da família. Tá? Então, esse Yang Qianfu, ele é mestre da terceira geração da família Yang. Né? Quando que ele viveu? Né? Isso também é importante saber. Né? Ele viveu no início do século XX. Tá? A atuação principal dele, né, como mestre de Tai Chi se deu na década de 20, 30, 40. Né? Na verdade, 20 e 30, acho que ele morreu. Depois tem a data de morte dele, acho que foi 36. Né? Na década de 20 e de 30, né, é que ele teve a sua atuação mais destacada, né, como mestre de Tai Chi. A família Yang começa a sua tradição em meados do século XIX, né, com Yang Luqian, como eu já falei. Né? Portanto, ali, a terceira geração está ali no início, né, dos anos, das primeiras décadas do século XX, né, que é um período de muita estabilidade política, social, né, na China, um período de guerra civil, período de invasões, né, invasão japonesa, guerra com a Rússia, vários conflitos importantes ali e sensíveis, né, na China. Foi nesse contexto que Yang Qianfu desenvolveu o trabalho dele como mestre de Tai Chi Chuan. Né? Seguindo aqui na expressão, nós temos Tai Chi Chuan. Né? Vocês vão ver que esse terceiro ideograma aqui, ó, né, de Tai Chi Chuan, ele está escrito de um jeito, e talvez vocês já tenham visto desse jeito aqui, ó, eu coloquei aqui embaixo. Né? Isso aqui é por conta do estilo de texto, né? Que é o estilo tradicional, nesse caso aqui, o estilo moderno, nesse caso aqui. O estilo moderno é uma simplificação que foi feita já no contexto da República Popular da China, nos anos 50, né, que facilitou, vamos dizer assim, a escrita em chinês. Né? Então, atualmente, se vocês forem pegar textos da República Popular da China, vocês vão ver essa construção para Tai Chi Chuan. Já se vocês pegarem textos mais antigos, ou pegarem textos, por exemplo, de Taiwan, né, de Hong Kong, que não aderiram a essa nova escrita, aí vocês vão ver esse ideograma aqui no lugar do Ti, né, do Tai Chi. Né? Então, aqui é Tai Chi Chuan. Então, a gente tem o Tai Chi Chuan
e Yang Qianfu. Essas são as duas primeiras palavras que aparecem aqui. E, em seguida, essa expressão, que é uma expressão importante aqui para a gente entender, né? Que diz respeito ao que seriam esses 10 princípios. Né? Como é que isso é enunciado em japonês? Em japonês não, desculpa, em chinês. Primeira palavra que tem aqui eu coloquei só o simplificado, é um pouco diferente do tradicional, mas enfim. Aqui a palavra sho, que significa literalmente falar, né, ou também explicar. Tá? Então a primeira palavra que aparece aqui é explicar. A segunda palavra, que é essa cruzinha aqui, é a palavra shi, que é o número 10, literalmente é o número 10. Tá? Então é falar, 10, e por último essa palavrinha aqui que é yao. Yao é uma palavra muito usada, enfim, tem vários significados, mas aqui no contexto está querendo dizer algo como importante, né? Ou algo do verbo dever, né? Eu devo, né? Ou eu preciso, necessito, né? Também tem esse sentido, yao aqui. Então, o que na verdade está sendo expressado aqui com esses 3 ideogramas, né? Shuo, Shi e Yao. Né? Aqui está querendo se expressar algo literalmente como 10 coisas, né? Esse coisas aí eu estou colocando para completar o sentido, né? 10 coisas importantes de se falar. Sobre o quê? Sobre o Tai Chi. Conforme quem? Conforme Yang Qianfu. Então, para o Yang Qianfu, né, existem 10 coisas importantes que precisam ser ditas sobre o Tai Chi. Então, aqui não tem nenhuma palavra que indique que são princípios essenciais. O que eu quero dizer com isso? Isso daqui não é exatamente um dogma, né? Não é algo que deve ser tomado como uma orientação fria, uma orientação petrificada, né? Mas são 10 coisas muito importantes. Por extensão, a gente pode dizer, são princípios essenciais, são coisas que todos nós devemos saber, coisas muito básicas e fundamentais para todo mundo que pratica Tai Chi e quer praticar com qualidade, né, com densidade, conforme os preceitos da família, conforme os preceitos tradicionais da prática do Tai Chi. Né? Então, essa é a formulação. Né? São 10 coisas que precisam ser ditas sobre o Tai Chi Chuan. Tá? Essas 10 coisas, elas estão expressas, né, textualmente no segundo livro que publicou o mestre Yang Qianfu. O mestre Yang Qianfu ele tem 2 livros publicados, daqui a pouco nós vamos ver os títulos dele, quando foi publicado. No segundo livro é que vai estar estabelecido, né, esse conjunto de 10 princípios. No primeiro eles já estão presentes, mas não são 10, não são assim numerados. Né? Não tem nenhuma enumeração, ele fala quais são as coisas importantes, mas quando a gente conta dá uns 13. Né? E depois, no segundo livro, é que há uma sistematização desses 10 princípios. Tá? Então isso é muito interessante também. Como eu falei anteriormente, outras escolas tradicionais, né, em outras linhagens, em outras famílias, também vão haver, né, essas teorias, ou esses conjuntos de princípios, que não necessariamente vão ser 10, mas que no final das contas, quando você entende o conjunto do que eles querem dizer, todos dizem mais ou menos a mesma coisa, com uma outra especificidade, com um outro detalhamento, né? Mas, em essência, todos dizem algo muito semelhante. Tudo bem até aqui? Se alguém quiser, viu, gente, me interromper, fazer alguma pergunta durante a minha fala, não precisa esperar até o final, tá? Pode me interromper. Rapidamente aqui, falar um pouco mais sobre Yang Qianfu. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, sobre ele. Uma imagem dele, né, fazendo aqui a postura do Tampien, que vocês bem conhecem, que é uma imagem que está no segundo livro, né, que ele publicou. Vocês estão vendo aqui, né, do lado direito, né, do slide, a gente tem as 2 primeiras sentenças aqui são instituições, e essas 2 últimas são os 2 livros que ele publicou, o de 31 e o de 34. Essas fotografias,
da qual eu tirei essa daqui, né, é do livro de 34. No livro de 34, assim como no de 31, tem imagens de todos os movimentos da forma longa, né, que a gente pratica até hoje do Tai Chi. Né? Foi, inclusive, o Yang Qianfu que sistematizou essa forma tal como a gente pratica hoje. Claro, ela teve algumas transformações, tudo tem, né, porque o Tai Chi é tradicional, que ele é estanque, parado no tempo, ele também se atualiza, se transforma, os próprios mestres fazem adaptações e alterações, inclusive na forma, né? Mas, basicamente, a estrutura que nós praticamos na forma 103 é a estrutura que estabeleceu o mestre Yang Qianfu, sobretudo nesse seu segundo livro de 34, que é esse Tai Chi Chuan Ti Yong Chuan Shu, tá? Que seria... Chuan Shu seria uma coletânea, né? Seria um compêndio, né? Então, é um compêndio de Tai Chi Chuan, né? O Tiyong seria a forma e aplicação, né? A estrutura e aplicação do Tai Chi Chuan. Um compêndio da estrutura e aplicação do Tai Chi Chuan. Que é onde está sistematizada a forma 103 ou 108, conforme algumas linhagens Yang, né, enumeram, né? E tem também lá estudos sobre Tui Shou, né, sobre aplicações, né, marciais, e alguns textos introdutórios em que se fala um pouco sobre teoria, inclusive se dá, né, ali o nome aos 10 princípios. Tá? É bem a estrutura de manual de Tai Chi típicos do início do século XX. Tá? Eles trazem a forma, explicam cada movimento, e tem ali alguns textos agregados que falam um pouco sobre teoria, ou que trazem algo sobre Tui Shou, aplicações. É bem o caso do que nós temos nessa obra de 34, que é da onde eu tirei essa imagem. Vocês veem que, de fato, ó, ele faleceu em 36, 2 anos após a publicação, né, desse livro, importante, né, principalmente para a linhagem, né, Yang tradicional, e a linhagem do Yang Jun, vocês viram que eu coloquei aqui, ó, última personagem nessa linhagem, Yang Jun, que é o detentor atual, né? Ele que é o quinto detentor, né? Ou o quinto mestre, né? Dessa linhagem de Tai Chi Yang, né? E por outro lado, da 6ª geração e não da 5ª geração da família Yang, porque o pai dele, na verdade, ele é um gap aqui, né? Ele, na verdade, ele não é filho do Yang Jianduo, ele foi aluno do Yang Jianduo, mas ele é neto do Yang Jianduo. Então, ele é 6ª geração, né? Porque teve um gap aqui geracional do pai que não praticou Tai Chi, né? Então, ele é 6ª geração da família Yang e o 5º detentor do estilo. Então, para quem está dentro dessa linhagem, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui está dentro dessa linhagem, é fundamental a gente entender a perspectiva, né, da prática do Tai Chi Chuan conforme o mestre Yang Qianfu. E esse livro é fundamental, né? É um livro que, infelizmente, eu acho que ele não tem em português, né? Mas quem consegue ler em inglês é altamente recomendável, né, a leitura desse livro. Hoje em dia, com inteligência artificial também, se vocês conseguirem baixar um PDF desse livro, vocês jogam numa IA da vida e conseguem traduzir. Então, não é tão difícil ter esse acesso, mesmo para quem não lê em inglês. Tá? E tem, como eu falei, o texto anterior, que é uma espécie de proto-livro, né, que é o Tai Chi Chuan Shi Yong Fa, né, que seria o método de aplicação, né, do Tai Chi Chuan, né, de 31. O que é interessante a gente saber do Yang Qianfu, né, além disso que eu já expressei. Primeira coisa é que o Francisco está falando que tem o... Pode sim, Francisco, seria bem legal. Eu tenho o PDF dele também, mas não está muito à mão, então se puder passar aí é bacana. Uma primeira coisa que é interessante, né, a gente mencionar é que o mestre Yang Qianfu, ele é tido dentro da história do Tai Chi Chuan, né, isso para além da família Yang, pensando no Tai Chi como um todo, como uma das personagens principais de difusão do Tai Chi como uma prática na China, né?
Antes do Yang Qianfu, claro, o Tai Chi já era inclusive praticado publicamente, não estava mais restrito somente às práticas em família ou às práticas, por exemplo, em Qianjiagu, que é a vila da família Qian, né, na qual o Tai Chi era praticado de uma maneira mais reservada, né, sem ensinar para fora, né, para forasteiros. Nessa época, né, no início do século XX, ele já era praticado de uma maneira mais pública, né, em cidades grandes, como Pequim, né, na verdade, Yang Qianfu nasceu em Pequim, né, o Yang Luqian ele se mudou para Pequim, foi trabalhar na corte, ainda no final da dinastia Qing, ainda no período imperial, e lá ele teve, né, seus filhos, lá nasceram seus netos, então o Tai Chi já era altamente praticado em Pequim, mas foi a partir da atuação do Yang Qianfu que o Tai Chi acabou se disseminando para outras partes da China, para além ali daquela região mais no norte da China. Isso se deu a partir de uma viagem que ele fez para o sul, né, para algumas cidades importantes do sul, mas principalmente para Nanquim, ou Nanjing, né, que em 28, né, aqui a gente tem a data, né, 1928, foi a sede, né, do governo nacionalista nessa época, né, da República Chinesa, da conturbada República Chinesa, né. Ele foi para Nanjing, né, nessa época, onde ele atuou nessa academia, né, nessa escola que está aqui referida, né, Nanjing Zhongyang Guoshuguan, né, literalmente seria a academia, né, o pavilhão, mas Guan literalmente é pavilhão, mas a gente pode colocar como a academia central, né, Zhongyang, né, de Koshu, de Artes Nacionais, de Nanquim. Né? Então seria uma escola, era literalmente uma escola dedicada a ensinar artes nacionais ao povo chinês, né, promovida pelo próprio Estado chinês à época. Né? E essas artes nacionais eram basicamente as artes marciais e outras formas de exercícios físicos, de atividades físicas, né, e também algumas atividades letradas, algumas atividades culturais. Mas o centro era, de fato, a prática de artes marciais tradicionais. E o Yang Qianfu, ele foi professor, um dos vários professores, né, de artes marciais tradicionais e de Tai Chi, a ensinar nessa Academia Central de Koshu de Nanjing. Né? Ele também teve uma passagem importante por Xangai, e Xangai era a principal cidade em termos econômicos da China e também um centro muito importante de desenvolvimento das artes marciais naquele período. Né? É de Xangai, por exemplo, a criação vocês já devem ter ouvido falar na Sociedade Atlética Jinwu, né, de Xangai, que foi talvez a mais famosa dessas instituições no início do século XX, que popularizaram as artes marciais. Né? E essa atuação, portanto, do Yang Qianfu ele foi altamente relevante para divulgar o Tai Chi e o Tai Chi Yang por toda a China, né? Não somente restrita ali às províncias, né, e às cidades onde havia ligação da família. Né? E nesse período, essa divulgação se deu também quando o Tai Chi ele começava a ser visto, assim como outras artes marciais também tradicionais, como uma educação física nacional, como uma proposta de educação física para o povo chinês, e que tinha como objetivo muito mais o fortalecimento do espírito da nação e da saúde do povo do que uma função de desenvolver artes de combate propriamente dito. Né? A gente já está num período em que a questão militar passa muito a largo, né, do combate corpo a corpo. Né? Nós já temos aqui um uso muito corrente das armas de fogo, né? E mesmo no período, vamos dizer, no final do Império, quando ainda existia uma dependência muito grande no contexto militar de combate corpo a corpo, mesmo naquela época as artes marciais de punho, né, as artes marciais de mão livre, sem armas, já não eram muito entendidas como eficazes em termos de combate. Mesmo para a violência cotidiana, né, das cidades, né, ou da violência que se dava também nas vilas, no campo, né, como, por exemplo, combater bandidos e coisas do tipo,
né, a utilidade das artes marciais como essas, né, tradicionais, que vão se desenvolver e se apresentar no início do século XX, já não é tão mais eficaz, né, como ferramenta de combate, propriamente dito. Então, vai haver uma transformação de sentido muito grande, né, nesse momento aqui na China, dessas artes marciais, e o Tai Chi ele vai ser muito exemplar nisso, né, de transformação de um potencial de combate por um potencial de desenvolvimento mais integral do ser humano, né, de educação ampla, integral do ser humano, né? E o Yang Qianfu ele também tem um papel importantíssimo para isso, né? Esse texto do Yang Qianfu, ele não é o único, né? O Sun Lutang também é outro intelectual, vamos chamar assim, um mestre intelectual importante dessa época, né? Que escreveu largamente sobre isso, né? Que vão recolocar, né, o Tai Chi Chuan, né, com outro sentido, né? Como prática social, muito menos voltado ao combate, né, de mãos livres ou com armas, e muito mais voltado ao processo de educação integral, né, da pessoa e de promoção da saúde. Tá? Isso é muito importante e relevante para a gente entender a base intelectual que está por trás dos princípios que vão ser expressos ali no trabalho dele. Uma outra informação relevante aqui da biografia dele, né, essa primeira frase que eu tenho aqui, ó, que está aqui em 1914. 1914 é o ano que ele começa a lecionar nesse instituto, que é um instituto de pesquisas de educação física, né, ou de cultura física de Pequim. Né? Ele ensina, né, Tai Chi Chuan, né, nesse instituto, entre 1914 e 1928, que é quando ele vai viajar para as cidades ao sul e vai também se estabelecer em Nanquim para ensinar na Academia Central de Artes Nacionais. Né? E nesse instituto também eram professores outros dois mestres importantes dessa geração, que são de outras duas famílias fundamentais, que é o Wu Jianquan, né, que é da família Wu, não a Wu Hao, a outra família Wu, né, que é mais ou menos contemporâneo dele, é um pouco mais velho do que o Yang Qianfu, e também o mestre Sun Lutang, né, que a gente também conhece, né, um dos estilos que a gente pratica no parque é o estilo Sun, que também era professor nesse mesmo instituto. Isso eu estou enfatizando porque para a gente entender que, por mais que existam as diferenças entre essas escolas, né, e essas famílias, elas estavam integradas num contexto muito próximo, né, de troca, inclusive, de troca técnica e de troca intelectual. O próprio Wu Jianquan, né, o mestre do estilo Wu, que foi o criador do estilo Wu, né, que foi contemporâneo aqui, colega, né, professor, colega do Yang Qianfu em Pequim, ele estudou com Yang Luqian, né, com o avô do mestre Yang Qianfu e o fundador do estilo Yang. Né? O Sun Lutang, ele teve como aluno de Xin Yi Pakua o Chen Weimin, que foi aluno do Yang Qianfu de Tai Chi Chuan. Né? Ou seja, as relações entre esses personagens eram relações muito fraternas e de troca intelectual. Não era... Tinha uma rivalidade, claro, todas essas escolas queriam e reivindicavam para si, né, o estatuto de algo mais puro, sofisticado, elevado, mas ao mesmo tempo que tinha essa, vamos dizer, essa competição, entre aspas, havia também muita troca, né, e muita fraternidade entre esses mestres e essas famílias. Né? Não eram famílias rivais, inimigas, muito pelo contrário. Tá? Isso é importante dizer. E todos estão falando em direções similares, né? Estão propondo uma prática de Tai Chi Chuan que leve em conta a formação intelectual, que leve em conta a formação do caráter, a formação espiritual, que dê conta das tradições da filosofia chinesa tradicional, né? Que se fundamente, inclusive, na filosofia chinesa tradicional, né, que tem uma ligação com o desenvolvimento da saúde e fortalecimento da nação. Todos eles têm essa preocupação e estão falando desse lugar. Tá bom? Tudo bem até aqui?
Só que também a linhagem, né? Só aqui a sequência que eu coloquei. Então, Yang Luqian, primeira geração, fundador do estilo, Yang. Yang Jianhou, que é o pai do Yang Qianfu, né? Segunda geração, filho, né, de Yang Luqian. Yang Qianfu, terceira geração. Yang Jianduo, né? Muitos aqui, talvez a Andrea já tenha conhecido. Você chegou a conhecê-lo, Andrea, o mestre Yang Jianduo? Né? Ele já esteve no Não, Brasil. ele esteve no Brasil, sim, mas eu não conheci. Né? O pessoal que começou com o Ele, estilo Yang ele aqui. divulgou largamente o Tai Chi pelo mundo. Sim, sim. Foi um dos primeiros, assim, nesse período, vamos chamar de reabertura, também a voltarem para a China e reestabelecer a família na China, né? Depois, na verdade, ele sempre morou na China, mas naquele período mais duro do maoísmo, né? Quando esteve na época da Revolução Cultural, caíram no ostracismo com vários artistas, não só de artes marciais, mas de artes tradicionais, caíram no ostracismo na época da reabertura, meados da década de 70. Né, ele retornou com muita força divulgando o Tai Chi na China e fora. Né, e a família depois também se deslocou para Seattle. Né, o próprio Yang Jun atuou e atua e vive hoje, né, com a família dele em Seattle, nos Estados Unidos. Então, a partir dos Estados Unidos, também criaram redes mundiais de difusão do Tai Chi. E aqui no Brasil, né, os mestres que começaram a divulgar o Tai Chi da família fizeram uma conexão com o mestre Yang Jiandu. Né? Então, por isso, há um carinho muito grande da comunidade aqui de praticantes brasileiros com essa figura do mestre Yang Jiandu, né? O vovô Yang, como eles falam. Né? Por essa relação, vovô por causa dessa relação com o mestre Yang Jun, que é o mestre, inclusive, que tem discípulos hoje no Brasil. Né? Aqueles que são os discípulos da família que trabalham com Tai Chi Yang no Brasil, todos eles são discípulos do mestre Yang Jun, inclusive a professora Ângela, que é das mais antigas, né? O Fernando, lá de Ribeirão, né, e vários outros, a Paula, que é minha professora atual, enfim, vários. Enfim, essa daqui então é só para a gente ver a linhagem, né, e ver como é que isso está chegando aqui também, como é que se aproxima da nossa realidade. Esse sujeito aqui, ele é um sujeito fundamental. Esse é o Chen Wei-min, né? Como eu já falei, ele foi responsável, acho que eu já falei, né, por fazer vários comentários sobre vários textos importantes, mas entre eles os 10 princípios essenciais, né, do mestre Yang Qianfu. Quem é ele? Né? Eu coloquei um textinho curto aqui para a gente se localizar. Então, eu falo aqui, ó, no início dos anos 1900, né, ou seja, no início do século XX, ainda na época imperial, no finalzinho do Império, né, da dinastia Qin, né, para quem não tem essas referências, a Revolução Xinhai, né, que vai estabelecer a República Chinesa, ela se dá entre 1911 e 1912. Tá? Então, aqui foi um pouquinho antes, né, da República. Né? O mestre Chen Wei-min, né, que vivia no interior, né, nessa cidade de Tishui, né, na cidade não, deve ser um condado, né, enfim, de Tishui, em Hubei, ele vai para Pequim, né, para fazer os exames nacionais e se tornar, né, um funcionário público. Esse era o destino vamos chamar assim, da classe média alta chinesa imperial. Era prestar exames nacionais, conquistar uma boa nota, um bom ranking e, a partir disso, ascender na estrutura do serviço público. E é isso que faz o Chen Wei-min, que consegue um posto importante lá na dinastia Qin. E ele preserva esse posto também ao longo do início da República, ou seja, no primeiro momento da República, ele também vai ter uma posição importante dentro da estrutura do Estado. Né? E ele é um aficionado por artes marciais. Né? Desde a juventude, ele é uma pessoa que tem uma curiosidade com artes marciais tradicionais. Como eu já falei, ele se torna discípulo, né, e aluno do Sun Lutang, né, até mesmo antes, né, de se tornar discípulo do Yang Qianfu, ele aprende Xin Yichuan e Pakua Jiang com o mestre Sun Lutang, e depois se torna um dos alunos mais destacados dentre aqueles mais próximos, né, do Yang Qianfu. Então, ele está ali na quarta geração da família Yang. Né?
porque são dos discípulos diretos do Yang Qianfu. E ele, assim como pelo menos outros dois que estão nomeados aqui, o Dong Yinjue e o Chen Manqing, né, o Dong Yinjue, inclusive, e o Chen Manqing, eles ficaram muito importantes e famosos mundialmente, porque depois foram para os Estados Unidos, né, em um determinado momento da vida, e formaram linhagens e mais linhagens de alunos ocidentais, né, americanos, né, norte-americanos, estadunidenses. Nos Estados Unidos, inclusive, existe hoje o estilo Dong, né, que é o estilo do Dong Yinjue, que, na verdade, é o estilo Yang praticado conforme, né, a linhagem do mestre Dong Yinjue, né, que também era um dos principais discípulos do Yang Qianfu. Esses três, principalmente esses três, eles eram alunos que, do ponto de vista intelectual, né, eram dos mais bem formados, né, eram funcionários públicos, eram pessoas de alta cultura letrada, que dominavam poesia, que dominavam pintura, que dominavam os clássicos do confucionismo, inclusive porque precisava disso para passar os exames nacionais, que dominavam bastante literatura taoísta, enfim, pessoas sofisticadas, intelectualmente sofisticadas. E eles foram responsáveis por sistematizarem intelectualmente e textualmente os ensinamentos da família. Então, quando a gente fala desses livros aqui, Tai Chi Chuan, Shi Yong Fa e o Tai Chi Chuan, Ti Yong Chuan Shu, né, do Yang Qianfu, eles trazem a autoria do mestre Yang Qianfu, mas eles têm ghostwriters. Esses livros eles foram escritos a algumas mãos, e essas mãos, 6 delas estão aqui, né? Chen Weimin, o Dong Yinjue e o Chen Manqing são 3 ghostwriters, vamos chamar assim, 3 alunos brilhantes que deram o formato intelectual para os ensinamentos do mestre Yang Qianfu. Tá? Então, é muito importante, para a gente entender os 10 princípios, a gente entender as formulações que foram feitas por esses alunos, esses discípulos, e, em particular, o Chen Weimin, que foi aquele que deu mais atenção para os 10 princípios. Né? Sobretudo, né, ele tem esses 2 livros aqui mais importantes, tem alguns outros, ele tem um sobre espada também, do Tai Chi Chuan Yan, e esse daqui, esse segundo, Tai Chi Chuan Dao Wan, que é esse livrinho aqui, esse livrinho ele é essencial, porque ele é um gênero muito comum na literatura marcial. Tá? Tanto na China quanto no Japão é muito comum esse tipo de material, que é quando um discípulo ele resolve fazer uma entrevista com o mestre, né, e registra isso por escrito. Então ele faz um jogo de perguntas e respostas. Tawan é literalmente perguntas e respostas. Né? É esse jogo de perguntas e respostas. Então ele faz perguntas para o mestre e o mestre responde. Né? Nesse livro ele vai tratar, é um livro curtinho, pequeno, vocês veem aqui, ó, fininho, né? Mas ele fala de vários temas, né? Relação, por exemplo, entre Tai Chi Chuan e alquimia interna taoísta, relação entre Tai Chi Chuan e Qigong, como é que se produz a força no Tai Chi, e a história do Tai Chi, são várias questões sobre vários temas, né? E também sobre questões ligadas aos princípios. E ele também anotou, né, todos os livros atribuídos, né, ao mestre Yang Qianfu, né, e se atribui muito a ele ter não só comentado, como estabelecido os 10 princípios tais como eles ficaram consolidados. Né? Há uma tradução, há um livro de comentários, né? Na verdade é um extrato de comentários do Chen Weimin sobre esses 10 princípios, que, na verdade, é isso que nós temos como material de apoio aqui da aula de hoje. Né? Aquele material que eu distribuí para vocês, que eu mandei pelo grupo, na verdade, são extratos, né, excertos desses comentários do Chen Weimin, em que ele fala quais são os princípios e comenta, né, explica cada princípio. Então, ele é um texto fundamental. Né? Percebam, olha, que os livros do Yang Qianfu foram escritos aqui no início dos anos 30, e os dele foram entre meados e final dos anos 20, ou seja, tem uma relação, inclusive genética, na formulação dessas ideias. Né? Os textos do Chen Weimin se conectam muito com os textos finais, vamos dizer assim, estabelecidos
dentro do cânon da família Yang. Tá? Uma outra coisa que é importante falar aqui, eu não vou ler isso tudo aqui, não, vou explicar, tá? Que dentro principalmente a partir do século XIX, dentro das principais famílias, em especial da família Yang e da família Wu Hao, havia um conjunto de textos que eram entendidos como os textos clássicos do Taiti, que eram o quê? Textos que se atribuíam uma autoria muito antiga, geralmente algum personagem como o Jiang Sanfang ou outros mestres de um passado remoto, né, que eram, enfim, guardados, né, dentro da família por algum mestre, ou textos que eram ensinamentos sobre o Taiti que geravam anotações e que depois eram utilizados de geração em geração. Então, desde o século XIX existia essa prática, né, de guardar textos importantes sobre o Taiti. E esses textos, eles vinham com uma linguagem, isso já a partir do século XIX, que é quando o Taiti começa ali a querer se demonstrar como uma arte elevada, culturalmente elevada, são textos que vão trazer um vocabulário, né, e conceitos teóricos que vêm das tradições eruditas da China, sobretudo do chamado neoconfucionismo, né, que é vamos chamar, a ideologia hegemônica principal que vai se estabelecer, né, oficialmente, inclusive, por meio dos exames nacionais na dinastia Ming, né, lá por volta do século XVII, e que durante o século XIX, né, quando estávamos ali no final do Império Chinês, continuava sendo a ideologia oficial. E é uma ideologia que tem uma base confucionista, né, ela tem os textos principais, eles são da tradição confucionista, mas que incorporou uma série de elementos que vinham de diálogos com o taoísmo e com o budismo, de tal forma que se diz, né, desde a dinastia Ming, né, que havia, né, uma perspectiva das três escolas, né, ou das três escolas unificadas, né, que é o Sanjiao He. Né? Sanjiao é três escolas, He unidas em uma só. Né? Existia essa ideia de que, por exemplo, se você é confucionista, você tem uma base confucionista, mas você dialoga e consegue relacionar o confucionismo com o budismo e com o taoísmo. Se você é taoísta, você, da mesma forma, consegue organizar o seu pensamento também contemplando o confucionismo e o budismo, e se você é budismo, da mesma forma, você acaba também conseguindo conciliar aquela que é a sua matriz central com as outras. Né? Então, esses textos dos clássicos do Taiti, eles têm muito esse foco, né? Um foco dentro da cultura letrada chinesa do século XIX, que tem o fundo no neoconfucionismo e que, portanto, traz ali elementos muito antigos e muito fortes, muito centrais da cultura clássica chinesa, né? Confucionista, taoísta e budista. Mas principalmente confucionista e taoísta, porque são entendidos como as duas escolas chinesas por excelência. Né? Embora o budismo está ali também. Né? Mas, enfim, é menos enunciado, o budismo é menos enunciado nesses textos do que o taoísmo, os clássicos do taoísmo e os clássicos do confucionismo. Mas ele está ali também presente. Tá? Dentro desses livros, né, aliás, em conjunto com esses livros, no século XIX e no século XX, os textos também contemporâneos, né, que foram escritos por esses mestres importantes, como o próprio Sun Lutang, Wu Jianquan, Wu Xian, né, o fundador da família Wu Hao, o irmão dele também, que é um mestre importante, enfim, vários escritos dessas várias famílias também foram sendo incorporados esse cânon chamado de Taiti Chuan Jin, né? O clássico do Taiti Chuan, os clássicos do Taiti Chuan. E o Chen Weimin também foi um comentador desses clássicos, sobretudo daqueles clássicos que estavam na família Yang. Né? E todo estudo que ele faz dos princípios leva em conta os clássicos. Aliás, tem uma das várias os vários ensinamentos, assim, das frases de efeito, né, importantes assim de
sobre a prática do Tai Chi Chuan, os mestres, né, costumam falar que para praticar bem Tai Chi Chuan, você tem que praticar conforme os clássicos. Se você não pratica conforme os clássicos, você não pratica Tai Chi Chuan, você pratica outra coisa, né? Então há uma preocupação, né, desses autores aqui do início do século de entender a prática conforme esses escritos dos clássicos, né? E é com base nele, né, que, portanto, também os 10 princípios eles vão se relacionar, né, eles vão se estruturar. Quais são, né, os 10 princípios? Vou correr um pouquinho aqui para a gente poder conversar um pouco também depois, aqui no final. Tá? Quais são os 10 princípios? O primeiro, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho já, que é o Shiling Ding Jin, né, que é difícil traduzir, todos eles são difíceis de traduzir, mas esse em especial é muito difícil de traduzir. Mas pegando literalmente, palavra por palavra, né, o Shi quer dizer o vazio ou insubstancial, né, essa ideia do insubstancial, né, é o mesmo do cheio e vazio que a gente costuma falar, né, esse Shi é o vazio desse cheio e vazio. Também é o mesmo Shi da gente fala da base cheio e vazio, né, o Shipu é esse Shi, né, do vazio. Lin seria o espírito, a inteligência, ou essa energia superior do corpo que se associa com aquilo que na alquimia interna taoísta se chamava do Shen, né? Então, o Lin seria essa expressão humana do Shen, né? Do espírito, né? Então, tem a ver com essa vitalidade essa vitalidade superior que existe na constituição humana, é o Lin. O Din é literalmente o topo da cabeça, né, ou a coroa da cabeça, né, o ápice da cabeça. Tá? E Jin é força, é energia. Né? Por exemplo, quando a gente fala das forças, né, das 8 forças no Tai Chi, Pan, Li, Ji, An, Lie, Tsai, Kao e Zhou, né, a gente está falando de Jin. Né, essas energias são Jin. Né? Então, esses são os conceitos principais, são as palavras principais, são como fossem palavras-chave do primeiro princípio, né? Que são enunciadas assim, mas que precisam ser explicadas para a gente entender. Se a gente só traduz isso, não dá para entender direito. Se a gente fala vazio, intelecto, espírito, né? Topo da cabeça, força, a gente não entende nada. Né? Então precisa de alguém explicar isso para a gente entender. E todas essas formulações são meio assim. Né? Então a gente vai pegar a segunda, né? Han Xiong Pa Bei. Né? Essa é um pouco menos difícil de traduzir, porque Han Xiong literalmente é aquela ideia do afundar o peito. Né? Afundar o tórax, na verdade. Né? Xiong é tórax. Ba Bei é arredondar, é aquela ideia de arredondar as costas. Né? Bei é costas. Sun Yao. Sun Yao também é um pouco mais fácil, é relaxar o Yao, que a gente chama de cintura, né? Relaxar o Yao. Fan Xu Xi, né? Que é distinguir o insubstancial, de novo, é o mesmo Xu, né? Que está no primeiro princípio, do Xi, que é o cheio. Né? O quinto princípio, que é Chen Jian, Jui Zhou, né? Que é a ideia, né? Jian é ombros, né? Zhou, cotovelos. Então, é aquele princípio de soltar, né? Na verdade, aqui o verbo é Chen, que é afundar ombros, né? E Jui, que é pendurar cotovelos. Cotovelo é pender. Pender, eu acho uma melhor tradução. Pender cotovelos. Né? Soltar o cotovelo, né? Deixar o cotovelo para baixo, né? Como a gente fala na prática. O sexto princípio, né? Que é Yongyi, Bu, Yongli. Né? Então, usar o Yi, que é essa ideia de uma força de intenção, pensamento, né? Mente, né? Ao invés de usar a força bruta, o Li. Né? Shang Xia Xiang Sui, né? Que é o superior, né? O Shang, e o Xia, o inferior, eles seguem-se mutuamente, Xiang Sui.
né? Eles se seguem mutuamente, né? Então tem essa harmonia, muitas vezes não fala, a harmonizagem fala mais para o de baixo, né? Mas essa ligação entre o superior e o inferior, né? O oitavo princípio, que é Nei Wai Xian He, aí sim a ideia do He é unificar, mas também pode ser harmonizar, né? A ideia de harmonizar, então aqui harmonizar o interno com o externo, né? O Nei, o interno, com o Wai, o externo. Xianglian Butuan, né? Xianglian é ligação, é uma ligação mútua, né? Então os movimentos eles mantêm uma ligação mútua. Butuan é sem quebras, sem falhas, né? Então é manter a continuidade do movimento, aquela ideia de manter a continuidade do movimento. E o 10º princípio, que é Dongjong Chiu Jin, né? É interessante que a palavra Dongjin em chinês significa literalmente movimento e quietude, que quer dizer movimento, né? Coisas do dialeto chinês, né? Do mandarim, quer dizer movimento, mas o movimento ele joga com esse binômio, né? Com esse contrário do movimento e da quietude, e esse princípio também mexe com isso, né? O que é Dongjong? Jong, o Jun é centro, né? É o centro, então é mover-se centradamente, mover-se no centro, manter-se no centro do movimento, né? Essa é a ideia aqui do Dongjong, né? Chiu Jin, Chiu é buscar, procurar. Jin, procurar o quê? Procurar a quiescência, procurar a tranquilidade. Então, por isso aquela tradução que muita gente vê, a gente ouve, né, que é buscar a tranquilidade no movimento, a quietude no movimento, né? Essa é a ideia aqui do 10º princípio. Mas a gente vai falar mais detalhadamente desses princípios em outro momento, né? Não exatamente agora. O que nós temos para hoje, né? É a discussão rápida, agora tem que ser rápida, do primeiro princípio, né? Então, de novo, né? Aqui está aquela tradução que eu já fiz lá em cima, né? Dessas palavras, que é o vazio, o espírito ou o intelecto, o topo da cabeça ou a coroa da cabeça, e essa força, vigor ou energia. Qual que é a ideia que está aqui colocada? É que para o topo da cabeça, para a coroa da cabeça, tem que emergir, né? Subir o Jin. Né? Então, o Jin ele tem que vir para o topo da cabeça. Aqui é uma ideia que está presente aqui, né? Como que isso sobe? Né? Como que esse vigor sobe? De uma maneira leve, suave, né? Que está associado com essa ideia do insubstancial, do vazio, né? Então, não é uma força que a gente deve colocar, né, para esse Jin subir, que seja uma força forçada, vamos chamar assim, né? Que seja um vigor, uma energia forçada para se elevar aqui para cima. Isso tem que subir com naturalidade, né? Tem que subir sem esforço, de uma maneira natural, suave, sem esforço, né? Usando 2 conceitos taoístas importantes, que é o conceito de ziran, naturalidade, algo que se dá por si mesmo, sem ser forçado, né? E wu wei, não fazer artificiosamente, fazer conforme o Dao ele próprio se processa, né? Então, esse trazer a energia para o topo da cabeça é um processo que não pode ser aquela coisa assim, enrijecida, que a gente quase que endurece o pescoço para levar para cima, o que a gente não mexe a cabeça, né? Depois a gente faz a forma não mexer na cabeça, aquela coisa robótica. Não é isso, né? É um elevar isso naturalmente, que vai despertar o quê? Que vai despertar o espírito e o intelecto, né? Então, levar essa força para o topo da cabeça é levar o nosso vigor, a nossa vitalidade para o lugar mais elevado da nossa estrutura, vamos chamar de energética, né? Ou da nossa estrutura alquímica, né? Nós estamos levando, né, o nosso vigor, o nosso fazer, para onde está, né, no nosso corpo as nossas capacidades elevadas, né, onde está o Shen, né, onde se concentra o Shen, onde está o Lin, né, o espírito, o intelecto. Daí que a gente vai entender lá
use Yi, não use força, né? A gente só consegue fazer isso se a gente está, de fato, né, imbuído, né, dessa condição que o primeiro princípio nos proporciona. Né? Então, a gente estrutura a postura para que a gente possa ter essa organização corporal que é, ao mesmo tempo, uma organização energética espiritual. Né? Daí, se a gente olhar a imagem aqui, todo mundo aqui, eu espero, pratica Jianzhuan, né? Postura da árvore, algo do tipo. Né? Se a gente prestar atenção aqui na postura da árvore, nessa imagem aqui, ó, a gente vai ver que o topo da cabeça ele se conecta lá com o calcanhar, tá vendo? Passando pelo centro do quadril. Né? Também temos aqui uma conexão com o ombro. Essa estrutura é uma estrutura que, quando a gente conecta, a gente faz a nossa coluna chegar, né, numa configuração, vamos chamar uma configuração ótima, né, em que as vértebras elas não ficam tensionadas, não geram tensão, né, na verdade, na nossa musculatura, né, elas ficam de tal modo organizadas que elas não vão gerar nenhum tipo de trava, né? Quando a gente organiza isso e, ao mesmo tempo, a gente organiza o conjunto dos outros princípios estruturantes, como, por exemplo, relaxar a cintura, né, que vai, por sua vez, trabalhar muito o oposto aqui, né, da coluna vertebral, né, a região lombar. Né, quando a gente estrutura tudo isso, e a gente estrutura também a nossa cervical, naturalmente, né, nós vamos impedir, né, nós vamos desobstruir as barreiras que impedem desse Jin subir. Né? Então, o Jin sobe, né, esse topo da cabeça recebe essa força ascendente quando a gente estrutura a nossa coluna vertebral, né, e, em particular, a nossa cervical, não gera tensão. Né? Então, se a gente não tiver tensão na cervical, né, é isso que a gente está buscando. Por isso que a nossa cabeça, quando a gente está fazendo a prática, ela não fica olhando para cima, nem olhando muito para baixo. Ela tem que ficar mais ou menos na linha horizontal, né, do horizonte, um pouco para baixo, porque esse é o caminho natural da nossa cervical, né, para não gerar tensão por trás aqui na nuca, no pescoço. Né? Isso vai fazer, se a gente olhar, por exemplo, esse desenho misterioso, né, do Neijing, né, que é uma imagem que foi feita no século XIX para ilustrar o esquema do corpo, né, conforme a sua estrutura interna, né, conforme o clássico interno do Imperador Amarelo, a gente vai ver que nessa região aqui, ó, né, essa região que seria da nuca, tem um dos portões que ele chama de portões dificultosos dentro da alquimia interna, né, que são locais de passagem que às vezes a energia trava, que ela não consegue passar, e que é necessário, dentro da prática, você desobstruir. Isso é feito com postura. Na verdade, ajustando a postura, a gente desobstrui esses portões dificultosos, e aí, com isso, há um fluxo energético mais harmonioso. Né? Passando, então, rapidamente para cá, para o último slide, a gente percebe aqui, né? Se a gente olhar de novo, né, essa linha, né, do Jianzhuan, né, ideal do Jianzhuan, tenta imaginar essa linha aqui, ó, na cabeça do nosso mestre Yang Qianfu, né, e traça ela aqui para baixo. Vê se não tem um alinhamento de tal modo que a coroa dele, ó, chamar assim, essa coroa, esse topo da cabeça, ele é a parte mais alta do corpo, né? E mantém em relação, por exemplo, deixa eu pegar como referência o calcanhar aqui, ó, uma relação de conexão com o calcanhar. Ó. Percebem? Né? Então, durante o movimento da prática, ainda que você esteja em movimentos, você está sempre buscando trazer a sua cervical junto com o movimento como um todo, de tal modo que seu topo da cabeça fique o mais elevado possível. Né? E com isso você desobstrua o canal que possibilita o Jin de subir para a área mais elevada do corpo, onde está
né, a energia do Lin, né, a energia do espírito, do Shen também, do intelecto. Né? Se vocês notarem, por que eu coloquei aqui atrás, né? Aqui é uma estátua de um Buda, né? Que vocês já devem ter visto milhares na vida de vocês, em lojinhas, enfim, de tudo, né? Em feirinhas hippies e tudo mais, né? Que é uma estátua de um Buda em meditação. Né? Se vocês pegarem a postura básica de meditação no budismo, vocês vão ver que esse topo, ó, esse Buda tem até né? Uma bolinha aqui por cima, né? Que é essa coroa que fica elevada. Ou seja, na postura da meditação, seja budista, seja na meditação taoísta, isso também é enfatizado. Ou seja, esse alinhamento da coluna, percebe o alinhamento da coluna como está bem retinho, mais ou menos como a gente busca no Tai Chi também, né? Com o quadril também para dentro, né? Arredondado por baixo, né? Para ter uma atenuação, né? Dessa curvatura da lombar, né? Também, né? Então as costas ficam mais retinhas, não fica aquela coisa, aquele bumbum para trás, né? Vamos chamar assim. Né? E também esse topo elevado. Se a gente vê essa figura aqui, né? Que também está numa postura de meditação e com a coluna por dentro, a gente percebe também que a intenção é exatamente manter um alinhamento das vértebras que seja um alinhamento natural, né? Que permita esse fluxo energético circular pela coluna, que é o centro do corpo, é onde está o nosso Tai Chi. O nosso Tai Chi está na coluna central, na nossa coluna. Ele surge a partir do quadril, né, aqui embaixo, né, e ele vai, né, ascendentemente, né, formar uma haste central que é o nosso eixo, que é o nosso Tai Chi. Né? É a nossa suprema comeeira, né, como seria a tradução literal. Comeeira, vocês sabem, que a gente já mexeu em telhado, né, sabe que comeeira é aquela parte mais alta, né, que fica reta, assim, que permite que a água seja dividida, né? Vai para um lado e vai para o outro, né? O Tai Chi é isso, ele divide o Yin e o Yang, né? E ele é um centro, é uma viga central que divide as duas polaridades, né? E é em torno desse eixo central, desse Tai Chi, que nós movimentamos no Tai Chi Chuan, né? Então, é isso que nós queremos quando a gente fala em organizar a postura para o Jin chegar ao Din, né? É manter a nossa coluna sem tensão, sem obstruções. Tá? Eu acho que para hoje era isso. Eu corri um pouquinho aqui no final, né? Eu queria terminar até 8h30 mais ou menos, aqui terminei 20 para as 9, então com uns 10 minutinhos a mais, mas eu estou à disposição de vocês para perguntas, para questões, para bater papo. O Francisco já levantou os braços. Quer falar, Francisco? Enquanto isso, as outras pessoas vão também abrindo fila. Oi, Guilherme. Boa noite a todos. Então, Guilherme, só um comentário sobre esse primeiro princípio, né, que você está apresentando. Eu lembro muito aqui, desde o início que eu comecei a praticar, Beth, Andréia lá no parque, a professora Ângela Sotti, também da SBTC, né? Sempre fala sobre energia leve e sensível no topo da cabeça, né? Aquela sensação de tivesse um fio puxando aqui, né? E acho que a ideia do princípio é essa, né? Desse primeiro princípio, né? Uhum. Sim, é exatamente isso. Né? Quando a gente fala do Jin ascendente, é essa ideia, como se fosse mesmo um fio puxando, né? Essa ideia. Né? Eu gosto muito de fazer isso, né? Explicar isso colocando as pessoas numa perna só, para trabalhar o equilíbrio, né? E aí, quando a gente explica, pensa que tem uma coisa te puxando para cima aqui, você vai conseguir se equilibrar melhor. E é tiro e queda, né? Por quê? Porque você organiza o que? O eixo central. Né? Quando você puxa aqui, é como se você tivesse com um colarzinho murchinho assim na mão, né? Aí você puxa o colarzinho assim, ele fica retinho, né? E aí o ponto que está com força aqui está também sobre o mesmo ponto aqui, né? Fica equilibrado, né? É isso mesmo, né? Essa é a ideia. Pablo também está aqui. Oi, pode ser uma pergunta boba, não sei. A minha curiosidade é, esse vazio que foi falado aí no princípio, ele tem alguma relação com o vazio do taoísmo?
boa, não tem nada de boba essa pergunta. Isso daí daria para a gente passar a noite aqui, né, com essa pergunta. Ele tem tudo a ver, né? No taoísmo, dentro da alquimia interna, você tem um processo de transformação energética que vai numa cadeia de refinamentos, né? Então, dentro da alquimia interna, se busca o quê? É um processo de reversão, né? Você quer sempre, a partir disso que é a nossa condição do aqui e agora, retornar à condição mais essencial da existência. Então, o que a gente faz? A gente quer voltar a ser criança, a criança quer voltar a ser embrião, e o embrião quer voltar a ser parte do universo, né? E fazer parte do universo significa voltar a retornar ao vazio, que é o lugar de onde nascem todas as coisas. O vazio, na filosofia chinesa, ele não é a ausência de algo, né? Mas ele é a latência de tudo, né? Ele é tudo que é possível num estado de latência, ou seja, num estado em que nada ainda é, né? Então, voltar ao vazio significa regressar à origem de todas as coisas. E aí, na alquimia interna, como é que se dá esse refinamento, né? Ele se dá a partir da transformação do que eles chamam da energia do Jin, né? Que seria a energia que a gente herda dos pais, né? A vitalidade que nós herdamos, entre aspas, né? Anacronicamente, né? Da nossa genética, né? Que estaria aí na nossa semente de vida, na nossa biologia, para o refinamento do Jin em Qi, que é essa vitalidade que nós trocamos com o ambiente na medida que estamos vivos, né? Então, é essa energia que nós trocamos ao respirar, ao nos alimentar, ao conviver uns com os outros, ao conviver com a natureza, com os outros seres. Isso é refinado no Shen, que é aquele espírito, né, que eu estava falando, que está associado ao Lin, né, essa ideia do Ling. E desse refinamento se chega, né, a partir do Shen, ao Shi, que é o vazio. É a mesma palavra, inclusive. Tá? Essa ideia do insubstancial também é esse vazio que é não a ausência de tudo, mas é a presença latente de tudo. Tá? Eu acho que o Fábio está com a mão levantada. Fábio? Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar se aquele último folder que tem a pintura lá no Imperador Amarelo, se tem como se compartilhar com a gente? Para ver melhor? Compartilha. Você está no grupo... No slide? Eu tô no grupo que o Marcelo passou, né? O Marcelo passou pra gente lá do Tai Chi, pra mim, até a Renata tá aí do Tai Chi também. Aí eu queria ver, se puder colocar aqui no chat que a gente baixar. Se você quiser também, se você procurar no Google rapidinho, você vai encontrar várias versões disso. Eu vou colocar aqui o nome, que é Neijin Tu. Tá. Seria bom. Neijin Tu. Se você procurar por Neijin Tu, você vai chegar nessa imagem muito facilmente. Tá? Tá bom. Vou procurar aqui. Obrigado. Imagina. Mais? Algumas pessoas tiveram que sair, né? Então, aqui estou olhando o chat aqui agora. Tudo bem? Ô, Guilherme. Oi. Eu cheguei depois. A aula fica gravada? Como é? Sim. Como funciona? A aula está sendo gravada, tá? Ainda bem que eu programei para gravar, porque eu tinha esquecido que se eu tivesse que ter apertado o botão, eu não teria apertado, mas eu tinha deixado programado para gravar, então eu acho que está gravando, mas quase certeza. E tendo gravado, depois eu faço uma edição se for necessário, senão eu só baixo do jeito que está e coloco disponível no YouTube. Tá? Aí no chat, se você entrar, eu coloquei fixo no chat o link do canal do laboratório, né, daqui, onde eu vou deixar depois o vídeo. Tá? Ótimo, obrigada. Imagina. Mais questões ou mais... Tem aqui, o Pablo fez uma pergunta lá atrás sobre o motivo pelo qual existe esse salto na quinta geração. Acho que ele está falando, né, em relação ao Yang Jun, é porque o pai não praticou Tai Chi. Eu acho que ele morreu precocemente, inclusive. Alguém sabe dessa informação? Sabe, Andréia? Na Revolução, a família foi separada.
O pai e a esposa do Yang Jun ficaram num local. E o Yang Jun ficou sob a tutela do avô. do avô. Então, o pai aprendeu, sim, posteriormente, quando a família pôde se reunir. Entendi. Então, sai da 4ª para a 6ª geração, porque a 5ª geração não pôde se apropriar. Ele tem treino. Vi gravação do Yang Zhenduo sentadinho, cantando a forma, e o Yang Jun bonitinho, e o pai dele, o outro lá, todo mundo fazendo. Ele sentadinho cantava, dizem Bacana, bacana. que a voz dele era extremamente poderosa e que tinha que ele falava assim, a voz dele realmente reverberava e o povo entendia os negócios lá, entendia quando ele cantava a forma. Legal. Então foi isso aí, ele aprendeu sim, mas teve esse momento da família separada, e aí o Yang Jun foi treinado desde de Para assumir pequenininho esse pelo posto, avô. né? Isso é uma coisa muito das tradições chinesas, né? Define-se a posição muito cedo, né? Quem é o próximo, e esse é preparado para a função, né? Não é algo que fica para ser sabido só que depois que morre o mestre, não, né? Isso é fato. Ok, tem mais alguma questão aqui? Acho que não. Só, então, antes de terminar, ainda não tem uma data definida para o próximo, né, mas eu vou pensar direitinho. Esse horário é bom para vocês? Assim, foi legal para organizar? Foi? Então a gente pode tentar manter assim, 4ª à noite, né, como uma referência. Eu vou ver uma data que seja legal para a gente fazer uma segunda, né, talvez ali meados de setembro, né, mais para o final de setembro, daqui a um mês, né, aproximadamente. E aí a gente trabalha, não sei se só um segundo princípio, a gente pega mais um conjunto de princípios. Hoje, assim, precisava de falar um pouquinho do Chen Wei-min, precisava de falar um pouquinho do Yang Qianfu, né? Depois a gente pode ir aprofundando, né? Mas também andar um pouco mais nos princípios, né? E os primeiros princípios estão todos muito conectados, né? Eu gosto de vê-los assim. Todos os 10 princípios, na verdade, estão conectados. Eles fazem sentido na prática, na forma, né, ao mesmo tempo, integrados. Mas, principalmente, eu acho que os 5 primeiros, né, eles têm uma função estrutural, assim, né, da postura e do movimento, né, no caso do distinguir o cheio do vazio, que quando eles são pensados em conjunto faz muito mais sentido do que pensar em isolado. Igual essa coisa do subir o Jin, né? A gente tem que entender o Sun Yao. Na verdade, quando a gente entende o Sun Yao, a gente entende como é que se dá esse processo, né, do caminho, né, do Jin, né? Mas a gente vai tratando isso aos poucos. Tudo bem? E aí eu vou compartilhando o texto também. Eu acho que eu já vou compartilhar todos os textos dos 10 princípios, né, a tradução inteira, que aí vocês vão ler no tempo de vocês também, né? Tá? E aí, quem sabe, a gente faz uma coisa mais dialogada também, né? Mais a discussão do texto.